A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos tratar nesse vídeo a respeito de um dos sinais dos tempos, da proximidade da vinda de Jesus, que diz respeito à apostasia do final dos tempos. Nós vamos aqui ver alguns versículos, traçando uma linha geral de como a apostasia se instala dentro das igrejas, dentro do coração do servo do Senhor. É algo muito terrível, mas é o que tem acontecido e é profético e vai continuar acontecendo cada vez mais. Quanto mais se aproxima a vinda do Senhor Jesus, a apostasia vai se instalando. Nós, servos de Deus, temos que vigiar para não apostatar da fé. Apostasia, apostatar, quer dizer deixar a fé genuína, esfriar, se tornar morno, se tornar conivente com o que está aí. Muitas vezes a gente vai falar com alguém sobre doutrinas bíblicas e as pessoas se levantam dizendo: não quero saber de polêmica. Mas o fato de a pessoa não querer saber de polêmica, ela está se colocando do lado da polêmica, do lado que não é o lado do Senhor. O servo do Senhor, o exército do servo do Senhor não vale se acovardar como o exército de Saul. Nós temos que ser como Davi, nós temos que atacar aqueles que afrontam o exército do Senhor de frente. Nós não podemos nos omitir, ficar em cima do muro, porque essa não é a vontade do Senhor. Vamos ler aqui alguns versículos, Efésios 5, de 1 a 8. Sede imitador de Deus como filhos amados. Vou pular agora para o 7. Portanto, não sejais companheiros. Primeira coisa aqui que nos chama a atenção, tem toda na sequência, irmãos podem ler depois, de pecado, de impureza, fruto da carne. Mas aqui, já no 7, o Espírito Santo nos chama a atenção dizendo: não seja companheiro. Ou seja, não é só praticar o mal. Você não pode ser companheiro de quem é praticante do mal. Lembra lá da passagem do Senhor no Velho Testamento que diz: bem-aventurado, Salmo 1, né? Mas tem outra passagem sobre isso. Bem-aventurado o servo, o homem que não anda segundo o caminho dos escarnecedores. Andar e praticar. Está no mesmo caminho que eles. Mas você não pode ser simpatizante com eles. A palavra diz que não só fazem, mas concordam com quem faz. Quem concorda com quem faz, mentalmente concorda com quem faz, já está tão errado com quem faz. É por isso que Jesus diz que o pecado do adultério, basta olhar para a mulher com intenção, você já está praticando o pecado. Porque tudo começa aqui na cabeça. Se você é simpatizante de alguma causa, de alguma coisa que é contra a palavra de Deus, você está lá do lado deles. Você está sentado na mesa deles. É isso que mostra a palavra do Senhor. Efésios diz o seguinte: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Tem gente que acha que pode se comunicar, que pode ser amigo das pessoas que vivem nas trevas, que pode se comunicar, e que aqui a orientação é: antes as condenai. Como é que condena ficando calado? Como é que condena concordando? Como é que condena sendo simpatizante? Como é que condena se você é omisso, se você está em cima do muro? Não tem como ser assim. Não é dessa forma. Se a gente procede de forma morna, Deus não aceita a mornidão. É o que diz lá em Apocalipse. Vamos adiante. Ezequiel 20, 22, 26. Depois nós lemos o provérbio. Os sacerdotes transgridem a minha lei, ou seja, fazem o que Deus disse que não é para fazer, profanam minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. Jesus disse que pelos frutos conhecereis. Muitas vezes você conhece pessoas que estão andando no pecado, no erro, na mentira, no roubo, em todo tipo de fruto da carne, e você continua sendo amigo dele, continua apoiando ele, continua do lado dele. Isso não é atitude de servo, isso é atitude de alguém que está esfriando, está no caminho da apostasia, de apostatar da fé, porque o que a palavra diz aqui, distinguir entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Se é profano, não é para nós. Se essa amizade é profana, se eu estou sendo amigo de alguém que é inimigo de Deus, como é que eu sou amigo de Deus sendo amigo de quem é inimigo de Deus? Isso não existe. Isso é um pensamento que leva a gente a viver friamente, viver de uma forma que Deus não se agrada. Provérbio 22, achei aqui, 22, 5 e 6.
Espinho, laço há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe. Olha só, espinhos, ou seja, sofrimento, aflição, alfinetada, problemas, machucados, há no caminho do perverso. E laços há no caminho do perverso. Retire-te para longe, aquele que ama a sua alma. Ou seja, você não quer morrer, você não quer esfriar, afaste-se de quem é perverso. Não tenha ligações com quem é das trevas. Não apoie quem é das trevas, porque isso vai te trazer problemas espirituais severos. Vamos ver mais um versículo aqui. Provérbio 8, 13. Diz o seguinte: temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, aborreço. Temor do Senhor é aborrecer. Se a gente não aborrece, se a gente não se afasta, se a gente está em comunhão com as trevas, se está sendo tolerante, isso não é temor do Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria está em você perceber que algo não agrada a Deus, você se afasta disso. Por exemplo, se a pessoa é homicida, como é que você vai ser amigo de um homicida se você sabe que isso aborrece a Deus? Como é que você vai ser amigo de alguém que é a favor de matar crianças, por exemplo? Que é a favor de alguém que é a favor de um pecado qualquer de outra natureza? Por quê? Se isso desagradou a Deus no passado, continua desagradando, porque o que era profano, o que era imundo para Deus, como Deus destruiu até Sodoma e Gomorra por causa de pecado, e destruiu na época de Noé também por causa de pecado uma geração inteira, como é que eu vou me aliar a pessoas que vivem naquele mesmo caminho de destruição? Porque eles terão uma chance de encontrar Deus se nós mostrarmos santidade, se nós formos o sal da terra, se nós de fato estivermos afastados do mal. Mas se nós estivermos junto com eles, quem é que vai dizer para eles? Mesmo que não fale nada, que às vezes não precisa falar. Mas pelo seu porte, pela sua postura correta de acordo com a palavra, ele vai ser tocado. Mas se você está amiguinho dele, junto com ele, apoiando, sendo simpatizante com a causa dele, ele nunca vai ter como se despertar daquela vida torta que está levando. Aborrecer o mal é a sabedoria. Temor do Senhor é aborrecer o mal. Não podemos ser amigos do mal. Amém? Vamos adiante. Salmos aqui. Salmo 36, 1 e 4 diz o seguinte: a prevaricação do ímpio fala no seu íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. Essa é a atitude do ímpio. Não aborrece o mal, mas o servo do Senhor tem que aborrecer o mal. O mal tem que ter ciência, não cabe junto comigo, não está do meu lado, não está na minha vida e nem estou junto, nem estou apoiando quem faz isso. Essa é a atitude correta do servo. Vamos ver mais outra aqui. Salmo 1, esse é famoso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar é praticar o pecado dos ímpios, fazer as mesmas coisas com ele. Servo do Senhor não anda nos frutos da carne. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Não se detém, está ali perto, está ali comunicando com o pecado ali. Nem se assenta à roda, ou seja, tem comunhão com as trevas, tem comunhão com aquilo que o homem do mal está fazendo. Essa não é a atitude de servo, senão a apostasia vai se instalando, a gente vai ficando frio, a gente não vai mais distinguir nem o santo e o profano. Vamos ver aqui Ezequiel 44, 23, diz o seguinte: e o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, farão discernimento entre o impuro e o puro. Novamente, respondo isso aqui: pelos frutos os conhecereis. Se você conhece que aquilo é profano, que aquilo não agrada ao Senhor, ali não é lugar nosso. Ali não é um lugar nosso. A palavra diz que devemos aborrecer até a roupa manchada de pecado. Então, como é que eu vou conviver sendo amigo do pecado? Jesus ama o mundo, Deus amou o mundo, mas Ele aborrece o pecado. Então nós não podemos amar o pecado, nós temos que amar o pecador. E amar o pecador, às vezes, falar para ele: olha, isso que tu está fazendo vai te levar para o inferno. Você é livre, você tem livre-arbítrio, escolher o que você quer, mas isso aqui desagrada a Deus. E se nós não temos essa postura, nós estamos sendo coniventes com o erro dos outros. Mateus 7, 24 e 27. Esse vídeo é para nos despertar a questão da apostasia dos últimos tempos. É um sinal do esfriamento do povo de Deus.
Essa é uma doença que só dá em crente, esfriamento só dá em crente, porque o mundo já está frio mesmo, já está entregue. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhante a um prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso aqui, Jesus contando essa parábola, ele mostra o seguinte: não basta conhecer a palavra, precisamos vivê-la, precisamos praticar o que ela manda, porque se você conhece a palavra e até ensina para os outros, como era os fariseus, Jesus falou, faça tudo que eles mandaram, mas não proceda como eles. Há um proceder que não agrada a Deus, e é o proceder das trevas não agrada a Deus. Nós não devemos ser um sepulcro caiado, nós devemos de fato saber, conhecer, cada dia mais, prosseguir em conhecer o Senhor e viver a sua palavra, senão nossa casa está na areia, ela vai ruir, ela não subsiste. Deus quer uma casa sólida, porque casa fala da nossa vida, onde nós somos morada de Deus e Espírito. Então como é que Deus vai morar numa casa destruída? Vai morar numa pessoa que vive em pecado, vai morar numa pessoa que é amigo dos inimigos de Deus. Isso não existe na palavra do Senhor. Romanos 1,32 diz o seguinte: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, também consentem com os que fazem. Olha só, muitas vezes temos discurso: mas eu não faço, eu não minto, mas sou amigo do mentiroso, eu não roubo, mas sou amicíssimo, apoio o mentiroso, eu não mato, mas apoio quem mata, eu não faço aborto, mas apoio quem faz aborto. Veja só isso aqui, não só fazem, mas também consentem com os que fazem. São dignos de morte que tais coisas praticam. Aqui antes você pode ler aqui em Romanos 1, antes de chegar no 32, você vai ver que é homicídio, toda essa coisa da carne. Não há espaço na vida do céu para ser amigo de quem é amigo das trevas. Ou você é da luz ou você é das trevas, não existe meio caminho. Ou você está subindo para o céu ou você está caindo para o inferno. A vida espiritual é nesses termos. Deus não é Deus de meias palavras, ele mostra aqui, digno de morte. Você não é só não fazer, é não praticar e não apoiar quem pratica. Se você está sendo simpatizante com quem faz o mal, você está sendo tão ruim quanto ele. É isso que Deus quer dizer na sua palavra. 2 Coríntios 6,14 diz o seguinte: não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem luz com trevas? Olha só, simples assim. Não vos prendais. Tem gente fazendo acordo, fazendo aliança com os infiéis. Infiéis a quê? A palavra de Deus. Tem gente rasgando a Bíblia, fazendo chacota, escarnecendo a Bíblia, e crente correndo atrás dessas pessoas, dessas coisas. Nosso lado é o lado da luz. Nosso lado é o lado da palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne, que é Jesus. Como é que você tem uma pessoa que é anticristo, que é contra Cristo, você vai estar junto com ele? Você vai estar fazendo aliança com ele? E a pergunta é: que amizade é, que justiça com injustiça? Que comunhão, que união há com luz e treva? Não há. Um versículo como esse aqui é para a gente ficar alerta. Olha, se a pessoa é do mal, não é para ser meu amigo. Não é para andar comigo, não é para eu odiá-lo, né? Devemos amar até os nossos inimigos. Mas não é para conviver. Porque a própria palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Só se você está conversando, está ouvindo a pessoa falar, vai corromper sua vida, vai te esfriar, vai te trazer apostasia. Efésios 5,11: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes as condenai, porque o que eles fazem é oculto, até dizer é torpe. E aí continua falando um monte de coisa. Então veja só, irmão, não se comunica, não tenha contato, mantenha santidade, quer dizer separação, afastamento, isolamento. Deus é 3 vezes santo. Nós somos chamados para ser de santo como eu sou santo. Como é santo aquele que nos chamou. Então veja, santidade não é aquela coisa brilhando na cabeça, não. É afastamento daquilo que aborrece a Deus. O homicídio aborrece a Deus, vou me afastar disso. A mentira aborrece a Deus, vou me afastar disso. E também de quem faz essas coisas. Porque senão você está se comunicando com as obras das trevas. Está sendo amigo, está tendo contato, está tendo contaminação. Segundo Tessalonicenses 2,3. Esse é o versículo da profecia do esfriamento do sinal dos tempos. Antes que venha a apostasia. E ela vai se instalando nas igrejas através dessa comunicação que muitas vezes o servo faz e não tem atenção, mas também sobre uma coisa muito séria, muito terrível, que eu vou ler aqui em Timóteo 4,1, que diz também uma fonte terrível de contaminação, de esfriamento e apostasia. Mas o Espírito, 1 Timóteo 4,1,
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio. Espíritos enganadores, doutrina de demônio. Veja só, irmão, além dessas práticas que nós temos que ter cuidado para a gente não se tornar um gordo, para a gente não esfriar, para a gente não apostatar da fé, não largar, aqui o Espírito Santo largar a bênção, está dizendo, olha, uma fonte dentro das igrejas, não é aqui, isso que eu tenho falado, é fora, basicamente fora. Embora tem gente que precisa se converter dentro das igrejas, mas basicamente fora. Agora, dentro das igrejas, uma fonte de contaminação, de esfriamento, de levar o crente a apostatar, são doutrinas que não vêm da boca de Deus, que não vieram do Senhor. Então veja só, tem uma chave maravilhosa que eu sempre penso nela e acho muito boa, que Deus deixou na sua palavra, que disse através de Paulo. Qualquer evangelho, qualquer doutrina que Paulo não ensinou é maldita, é amaldiçoada, foi o que ele falou. Então veja só, não existe um evangelho, Paulo foi levantado por Deus, não estou chamando o santo Paulo, não é isso, ele era sujeito às mesmas paixões que qualquer homem, mas ele foi levantado por Deus para nos ensinar, com uma ferramenta, com um servo forjado por Deus para nos trazer o ensino sobre o evangelho. E ele disse isso, movido pelo Espírito, ainda que um anjo pregue outro evangelho, ainda que eu mesmo pregue outra coisa, seja maldito. Então se há um ensino, uma doutrina que você está seguindo, principalmente a respeito de arrebatamento e segunda vinda de Jesus, que Paulo não ensinou, isso não provém de Deus. Por exemplo, Paulo nada disse sobre vinda em quarta trombeta. Por exemplo, Paulo nada disse sobre vida escondida, sequestro de gente. Paulo nada ensinou arrebatamento nos termos que é ensinado aí, do tipo, vem, leva para o céu para passar 7 anos e volta. Nada disso. Sobre boda de 7 anos. Tudo isso são coisas que levam ao esfriamento. Por quê? Porque as pessoas começam a crer nisso e ver que não se confirma. E aí o que acontece? A pessoa se esfria. Conheço um homem de Deus que infelizmente era muito usado em dons. Parecia até a história de Balaão, que via Deus falar de olho aberto. Os sinais que ele entregava eram maravilhosos. Hoje são tão longe falando que Jesus não é filho de Deus. Que o filho de Deus verdadeiro, que Jesus não trouxe paz, que o filho de Deus verdadeiro é um tal de Micron, aí não sei nem quem é essa pessoa. De onde veio essa coisa? Começou a ouvir doutrinas que não vêm do Senhor. E começou a ouvir essas coisas dentro da igreja. E depois saiu e acabou de se perder. Estamos aí pedindo a Deus por misericórdia para ele voltar. Mas é isso que acontece com doutrinas que não vêm do Senhor. Você fica ouvindo, a fé vem pelo ouvir. E a falta de fé, a apostasia também vem pelo ouvir. Você fica ouvindo coisas que não estão na palavra de Deus. E fica pregando às vezes coisas que não estão na palavra de Deus. E o esfriamento vem e a apostasia vem. Vamos ler aqui também Timóteo 4:1, já lemos, né? Vamos ler mais uma passagem. Judas 1:1. Veja só o que diz Judas 1:11. Diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Irmãos, Balaão, essa história de Balaão é falada, inclusive, no Apocalipse se comenta um pouco sobre Balaão. O que acontece? Balaão amou o prêmio, o adversário sabe, a Bíblia diz que o presente cega os olhos. O que o adversário fez para tentar Jesus? Ofereceu o mundo inteiro, ofereceu os governos do mundo, para poder sair da presença de Deus. Ele continua fazendo as mesmas coisas, te dá um presente aqui, te dá um X acolá, te dá um dinheiro aqui, te dá alguma coisa, te dá um título, e hoje muita gente correndo atrás de título, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha só, Deus tem as coisas dele para dar para o seu servo. Ele é a nossa fonte, o nosso provedor. Se nós ficarmos atrás de prêmios, de reconhecimento, de glória, nós estamos buscando o esfriamento, estamos entrando por um caminho que não é o que o Senhor quer. Agora, finalizando aqui, irmãos, falando do morno, a Bíblia em Apocalipse 3,16 diz o seguinte: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só, Deus não tem acordo com mornidão. Não adianta a gente achar, não quero polêmica, não quero me misturar, não quero falar nada, porque isso politicamente é incorreto, vou desagradar a liderança, vou desagradar a Deus. Você não precisa enfrentar seu pastor, não.
Faça como o de Bereia. Bereia, Paulo pregava e dizia o seguinte: era mais nobre do que o Tessalônica, porque eu pregava e eles conferiam na Bíblia. Confira na Bíblia se isso é doutrina bíblica. Confira na Bíblia se isso provém do Senhor. Se não provém, deixa para lá. Respeite as autoridades, mas deixa para lá, porque não é para você. Deixa Deus cuidar dele. Precisamos ser quentes, precisamos estar cheios do Espírito Santo, com fogo, e defendendo o Senhor Jesus. Nós somos chamados para a guerra, não é para nos esconder, como fez o exército Saul, não. Fomos chamados para enfrentar os Golias, e os Golias estão para ir por todo lado. Não, vou só repassando aqui rapidamente, não nos comuniquemos com as obras infrutuosas das trevas. Não aceitamos doutrinas que não venham do Senhor, porque tem outra procedência, maligna, como diz Paulo, porque isso traz apostasia. Não, temos que obedecer a palavra, viver a palavra do Senhor. Não podemos ser relaxados, a obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Não, deixa para lá. Não, nós precisamos estar ativos. Não há comunicação, não há contato, não há comunhão entre luz e trevas. Se a coisa é das trevas, Jesus deu essa outra chave maravilhosa. Pelos frutos conhecereis. Se você vê que a pessoa é do mal, por que você vai estar junto dele? Se ele é inimigo de Deus, se ele rasga a Bíblia, se ele desfaz da Bíblia, se ele ignora a Bíblia, se ele ensina outro caminho, inclusive salvação, bondade humana, por exemplo, por que você vai estar junto com ele? Fazer ou concordar é tão pecado quanto fazer. Concordar com o que os outros fazem errado é tão errado quanto você fazer. Temos que ter consciência disso. Precisamos discernir abundantemente o que é santo e profano para a gente não andar fora da palavra do Senhor. Veja outra coisa, não podemos ser mornos, já acabei de falar, não podemos ser coniventes, né? Muita gente acha que está sendo sábio, está sendo conivente com o pecado alheio, com o mundo. A Bíblia fala em Oséias que o mundo não quer conserto. Não adianta sonhar que o mundo vai ser todo ele salvo, porque isso não existe. O mundo vai de mal a pior. Agora nós, para não perder a nossa coroa da vida, nós precisamos de postura, de atitude, vivendo a palavra e nos afastando daquilo que é fonte de destruição, fonte de idolatria. O remédio é esse, afaste do mal. O remédio, tenho anotado aqui sobre o remédio. A palavra diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E uma das formas de amar é nos santificando, nos apoiando, nos conhecendo a palavra do Senhor. E nos afastando do mal, como muitos versículos existe, afastar do mal, aborrecer o mal, não concordar com o mal, não ser conivente com as afrontas do Golias que está por aí, não. Com doutrinas que são contra, para esmorecer o coração do povo, para que o povo se acovarde, para que o povo não fale nada, para que o povo não diga que está errado. Até as leis hoje, jurisprudência, tipo, não, olha, você não faz isso não. E realmente você pode ser até condenado por isso. Mas quantos servos foram para as fogueiras? Quantos servos foram para a boca do leão? Porque não se amedrontaram. E às vezes nem falar nada, simplesmente pregar Jesus. Não precisa combater treva com treva, não. Pregar Jesus. Olha, Jesus salva, Jesus muda. Esse é o caminho. Há uma eternidade a ser vivida. Se nós nos encolhermos, nós nos acovardarmos, nós vamos esfriando cada vez mais. Se nós ficarmos engolindo doutrina que não vem do Senhor, nós vamos... O nosso final não será o bem que esperamos. Aqui vou ler novamente para que nós possamos fechar esse vídeo dizendo o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé alguns, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Cuidado com as doutrinas que você prega, que você ouve, que você aceita como verdadeiro. Confira com a Bíblia se vem de Deus. Se não vem de Deus, vai gerar frieza, vai virar apostasia, vai te tirar a fé no Senhor Jesus, no projeto dele. Amém? A paz do Senhor Jesus.